Bem-vindo ao nosso vídeo sobre os assírios e seus impérios, o poder e conflito no Oriente Antigo. Nesta jornada, exploraremos uma das civilizações mais poderosas e temidas da antiguidade, os assírios. Desde suas origens como pequenas cidades-estados na Mesopotâmia até se tornarem um vasto e formidável império, os assírios dominaram o Oriente Próximo por séculos. Vamos conhecer suas conquistas militares, inovações administrativas e a maneira como moldaram a história da região com suas estratégias de guerra e métodos de governança. Prepare-se para mergulhar nas glórias e desafios do Império Assírio. O Império Assírio foi uma das civilizações mais formidáveis e influentes do Oriente Antigo, existindo aproximadamente entre 2500 a.C. e 609 a.C. situado na fértil região da Mesopotâmia, no atual Iraque. O Império tornou-se um dos maiores e mais poderosos de sua época. Durante os séculos IX a VII a.C., o Império atingiu seu auge, destacando-se por suas impressionantes conquistas territoriais, inovações administrativas e proezas militares. No início de sua formação, a Assíria consistia em uma série de cidades-estados independentes, como Assur, Nínive e Calá. A partir do reinado de reis como Tiglat-Pileser III, o império começou a se expandir agressivamente. Tiglat-Pileser implementou reformas militares e administrativas que transformaram a Assíria em uma potência centralizada e altamente eficiente. Sob seu comando, o exército assírio se profissionalizou, o que foi crucial para suas expansões territoriais. Durante esse período, a Assíria conquistou grandes partes da Síria, Israel, Babilônia e outras regiões vizinhas, construindo um império que se estendia do Mediterrâneo até as montanhas do Irã. As conquistas militares dos assírios foram apoiadas por suas táticas inovadoras de combate e uso de armas avançadas. O exército assírio fazia uso de arcos compostos, carros de guerra e armas de ferro, que lhes deram uma vantagem significativa sobre seus inimigos. Além disso, o uso de cercos e ataques brutais contra cidades fortificadas demonstrava a habilidade assíria em subjugar qualquer resistência. A prática de deportar populações conquistadas para outras partes do império era uma estratégia de controle político e demográfico, ao mesmo tempo em que minava a capacidade dos inimigos de se reorganizar. A cultura assíria também floresceu em meio a essas conquistas, com um foco significativo nas artes, arquitetura e preservação de conhecimento. Os assírios ergueram grandes palácios e templos adornados com relevos intricados que celebravam suas vitórias militares e a vida cotidiana. A famosa Biblioteca de Nínive, organizada sob o reinado de Assurbanipal, é um exemplo notável do zelo assírio pelo conhecimento. Esta biblioteca continha milhares de tábuas de argila com textos literários, administrativos e religiosos que contribuíram para a preservação do conhecimento mesopotâmico. Entretanto, o império não permaneceu invencível. A partir do século VII a.C., o Império Assírio começou a enfrentar pressões internas e externas. Revoltas locais, combinadas com a ascensão de potências rivais, como os babilônios e medos, enfraqueceram o império. Em 612 a.C., uma coalizão liderada pelos babilônios e medos conseguiu capturar e destruir Nínive, a capital assíria. Esse evento marcou o fim do império, que, apesar de sua queda, deixou um legado duradouro. A administração assíria influenciou muitos dos impérios subsequentes no Oriente Médio, e seu impacto cultural e militar continuou a ser sentido por séculos. O Império Assírio não apenas moldou o destino da Mesopotâmia, mas também estabeleceu precedentes para o poder imperial, a centralização administrativa e a cultura militar que influenciariam impérios posteriores, como o persa e o romano. Mesmo com sua brutalidade em tempos de guerra, os assírios foram pioneiros em avanços organizacionais e tecnológicos, deixando um legado multifacetado na história da humanidade. A ascensão dos assírios teve suas raízes na formação de cidades-estados independentes como Assur, Nínive e Calá, que começaram a se destacar na Mesopotâmia desde o terceiro milênio antes de Cristo. Essas cidades, inicialmente focadas em comércio e agricultura, desenvolveram poder político e militar ao longo do tempo, formando a base do futuro Império Assírio. Assur, em particular, tornou-se um centro religioso e comercial, desempenhando um papel crucial no crescimento da civilização assíria. Durante o reinado de Tiglat-Pileser III, 744-727 a.C., a Assíria passou por um período de grande expansão.
Este rei implementou reformas militares e administrativas que fortaleceram o império, transformando-o em uma máquina de guerra eficaz e um sistema centralizado de governo. Tiglat-Pileser III iniciou campanhas agressivas de conquista, incorporando vastas regiões do Oriente Próximo ao domínio assírio. Suas conquistas incluíram partes da Síria, Israel, Babilônia e áreas ao longo do Mediterrâneo. A expansão assíria não foi apenas territorial, mas também uma demonstração de poder político e cultural, pois as novas regiões conquistadas eram fundamentais para aumentar a riqueza e a influência do império. Para garantir a governabilidade dessas regiões diversas, a Assíria desenvolveu uma administração centralizada altamente eficiente. Tiglat-Pileser III reorganizou as províncias, nomeando governadores leais ao império, o que permitiu o controle efetivo de grandes áreas. Além disso, o império instituiu um sistema de coleta de tributos que contribuiu significativamente para os cofres assírios, sustentando a maquinaria militar e o desenvolvimento de projetos monumentais. Esse modelo administrativo foi uma das chaves para a longevidade do Império Assírio, permitindo que ele gerisse vastos territórios e populações heterogêneas com relativa estabilidade. Assim, a ascensão dos assírios, impulsionada por líderes como Tiglat-Pileser III, marcou o início de uma era de hegemonia assíria no Oriente Próximo, baseada na combinação de poder militar, expansão territorial e uma governança centralizada eficaz. Os assírios eram amplamente conhecidos por suas táticas militares inovadoras e o uso de armas avançadas, que lhes conferiam uma vantagem significativa sobre seus inimigos. O uso de arcos compostos, que tinham maior alcance e precisão, juntamente com carros de guerra, permitia aos soldados assírios dominar os campos de batalha com eficiência. Essas inovações tecnológicas eram combinadas com uma estratégia militar altamente organizada, que incluía ataques coordenados, cerco a cidades fortificadas e emboscadas surpreendentes. A formação de um exército profissional e bem treinado foi outro elemento crucial para o sucesso militar assírio. Diferentemente de muitos outros impérios da época, que dependiam de milícias ou soldados temporários, os assírios mantinham uma força militar permanente e disciplinada. Esses soldados eram especializados em diferentes formas de combate, como cavalaria, infantaria e engenharia de cerco, o que lhes permitia atacar com versatilidade e adaptar suas táticas conforme a necessidade. Essa preparação e profissionalismo foram determinantes para suas conquistas, permitindo-lhes subjugar cidades fortificadas e povos que antes eram considerados invencíveis. A brutalidade nas campanhas militares também era uma marca registrada dos assírios. Eles empregavam o terror como ferramenta política, muitas vezes saqueando cidades, executando líderes capturados e utilizando práticas brutais como a decapitação e empalamento de prisioneiros, para amedrontar potenciais inimigos. Além disso, a deportação de populações conquistadas era uma estratégia comum para manter o controle sobre territórios recém-conquistados. Ao deslocar grandes grupos de pessoas para outras partes do império, os assírios enfraqueciam a capacidade de resistência local e integravam essas populações no sistema administrativo assírio, assegurando a estabilidade do seu vasto território. Essas táticas, combinadas com seu poderio militar e estratégias de controle populacional, tornaram o Império Assírio uma das forças mais temidas e eficazes do Oriente Próximo, consolidando seu domínio por séculos. A cultura assíria floresceu em paralelo às suas conquistas militares, mostrando um lado sofisticado em artes, arquitetura e literatura. Apesar da reputação brutal nas guerras, os assírios também deixaram um legado cultural significativo, com avanços em diversos campos. Eles construíram grandes palácios, templos e bibliotecas, que eram símbolos de poder e de uma civilização altamente organizada. Um dos exemplos mais notáveis desse florescimento cultural foi a construção da famosa Biblioteca de Nínive, estabelecida pelo rei Assurbanipal no século VII a.C. A biblioteca continha milhares de tábuas de argila, preservando textos literários, administrativos, científicos e religiosos, incluindo o Épico de Gilgamesh, uma das mais antigas obras literárias conhecidas. Este acervo vasto e diversificado é um dos legados mais importantes da civilização assíria, mostrando o valor que davam ao conhecimento e à preservação da história. Na arquitetura, os assírios foram mestres na construção de palácios imponentes, decorados com relevos elaborados e esculturas monumentais.
Estes palácios não eram apenas residências, mas também centros de poder e administração, onde o governo do império era conduzido. Os relevos em pedra que adornavam as paredes desses edifícios retratavam cenas de batalhas, caçadas reais, cerimônias religiosas e a vida cotidiana. Essas obras de arte, muitas vezes incrivelmente detalhadas, também celebravam as vitórias militares, reforçando o poder e a autoridade dos reis assírios. A arte assíria é especialmente conhecida por sua grandiosidade e realismo nos relevos esculpidos, que apresentavam representações detalhadas de guerreiros, deuses, animais e cenas de batalha. Esses relevos eram usados não apenas como decoração, mas também como uma forma de propaganda política, exaltando as conquistas dos reis e intimidando os inimigos com representações visuais de força e poder. Assim, em meio a seu poder militar, os assírios deixaram um legado cultural de enorme riqueza, destacando-se nas artes, na arquitetura e na preservação literária, elementos que continuam a fascinar historiadores e arqueólogos até os dias de hoje. A partir do século VII a.C., o Império Assírio começou a enfrentar uma série de desafios que levariam ao seu colapso. O Império, que outrora dominava vastas regiões do Oriente Próximo, passou a sofrer com revoltas internas, enfraquecendo sua administração central e sua capacidade de controlar as vastas terras que havia conquistado. Além das tensões internas, a ascensão de potências rivais, como os babilônios e os medos, representou uma ameaça cada vez maior ao domínio assírio. O declínio assírio culminou com a captura de Nínive, a capital do império, em 612 a.C. por uma coalizão de forças babilônias, medas e outros povos que, cansados da opressão assíria, uniram-se para destruir o poderio militar que havia subjugado tantas nações. A queda de Nínive marcou um ponto de virada na história do Oriente Antigo, simbolizando o colapso do Império Assírio após séculos de hegemonia. Ironicamente, as táticas de guerra que haviam sido a grande força dos assírios se tornaram, em seus últimos anos, um fardo. O uso constante de brutalidade e terror como ferramentas de dominação gerou grande ressentimento entre os povos subjugados, o que facilitou a formação de alianças entre seus inimigos. Quando a pressão interna e externa atingiu um ponto crítico, o império não pôde mais resistir à força combinada dos inimigos que ele mesmo havia criado. Com a queda de Nínive e o fim do império, a civilização assíria desapareceu como uma potência política, mas seu legado cultural, militar e administrativo continuou a influenciar as civilizações subsequentes, particularmente os babilônios e persas, que herdaram parte das inovações assírias. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pelo poderoso Império Assírio, uma civilização que deixou uma marca profunda na história do Oriente Antigo. Suas conquistas militares, inovações em governança e cultura, e sua habilidade de moldar a política da região por séculos são testemunhos de sua grandiosidade. No entanto, como vimos, até os impérios mais fortes enfrentam o declínio, e o colapso dos assírios marcou o fim de uma era. Seu legado, no entanto, continua vivo, influenciando as civilizações que vieram depois. Obrigado por assistir, e até o próximo mergulho na história antiga.